Não fica bem, a gente passa bem, o outro caristia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou por todo canto que havia, providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia. Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homem, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. O Senhor esqueceu meu passado, o que eu fiz de ruim. Choro ao lembrar o que eu fiz e o que eu fui quando eu andava sem Jesus. Choro ao lembrar o que eu fiz e o que eu fui quando eu andava sem Jesus. Se você entendesse o quanto Cristo o amou, também deixaria para trás este mundo e olharia pra Jesus. Também deixaria para trás este mundo e olharia
O Senhor esqueceu meu passado. O que eu fiz de ruim quando eu andava sem Jesus. Ah, se você entendesse o quanto Cristo o amou, também deixaria para trás este mundo e olharia para Jesus. Também deixaria para trás este mundo e olharia para Jesus. Olá, povo abençoado de Deus, povo da aliança. Que bom é poder estar de volta aqui para continuar o nosso estudo no livro de Gênesis. Hoje nós iremos para o capítulo 43. O capítulo 43 vocês vão ver ao acompanhar aí que você vê apenas uma transição. O capítulo 43, 44 e 45. E na linguagem do pastor, quando o pastor lê um texto e não consegue exaurir dali lições, ele fala que ele espreme e não sai nada. O capítulo 43 é exatamente uma transição, mas eu creio que nós podemos tirar lições aqui. Olha, pegue lá a sua Bíblia, pegue um caderno, pegue a caneta, por favor. Olha o que a Bíblia diz aqui em 2 Timóteo capítulo 3, sobre as Escrituras Sagradas, que é um alimento para a nossa alma. É interessante quando um dos salmos diz que a palavra de Deus ela é doce como o mel. Ela é mais preciosa e mais com valor, tem mais valor do que o ouro refinado. Então é preciso valorizar a palavra. Tem muitos crentes desnorteados, eu tenho lhes dito isso, crentes levados por todo tipo de doutrina, conforme diz Coríntios, o apóstolo Paulo dizendo sobre crentes que são meninos na fé, imaturos. E como ser maduro na fé? É exatamente lendo a palavra para que ela possa encarnar em nós e que nós possamos, nos dias maus, saber vencer as investidas de Satanás, que como leão vive o tempo todo ao nosso derredor para nos derrubar. Se não for o Espírito Santo de Deus que intercede por nós e muitos irmãos, misericórdia. Olha o que diz aqui, 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16, diz o seguinte: toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você não pode deixar de estudar a Bíblia Sagrada e hoje nós iremos estudar então o capítulo 43. O capítulo 43 de Gênesis, na verdade, é uma transição. Na linguagem dos pastores, quando a gente lê um texto da Bíblia e não consegue ali exaurir, tirar lições, a gente fala assim, olha, na linguagem pastoral, né, entre os pastores, rapaz, mas eu exprimi e não consegui tirar nada do texto. Acontece isso, só que nós não vamos ficar
sem meditar no 43, porque o 43, 44 e 45 na verdade, estão juntos os 3 capítulos. E tem lições tremendas aqui. Mas eu quero te perguntar, como que está você? Está orando, meu irmão? Em meio a esta situação ainda de crise que vivemos no nosso país, nós temos de confiar no soberano Senhor. É ou não é? Os irmãos de José descem outra vez para o Egito. Vocês lembram que eles desceram para o Egito? José os reconheceu, mas não revelou para eles e falou com eles: traga o irmão mais novo. E deixou que eles fossem e deixou Simeão lá na prisão. Lembra disso? Nós estudamos. Porque José queria que eles trouxessem, na verdade, e ele tinha convicção, José, como um homem sábio de Deus, o intérprete de sonhos pelo Espírito de Deus, que eles iam trazer também o seu pai. E eles vão embora. José manda devolver o dinheiro para eles. E eles vão para lá. José faz a pergunta, lembra? O vosso pai ainda é vivo? E eles ficaram grilados. Por que ele perguntou isso? Sabe de uma coisa? É Deus que está revelando para este homem. É Deus que está mostrando para este homem, sabe? O erro que nós cometemos de ter querido matar o nosso irmão, de ter vendido o nosso irmão, e ninguém sabe onde ele está. E sabe uma coisa? Nós guardamos nosso pai o tempo todo, essa mentira. Mentira entre eles. E o José, olha, seu pai, o vosso pai ainda é vivo. Versículo 1 do 43. A fome persistia gravíssima na terra. Vocês lembram que José havia interpretado o sonho de Faraó e falou assim: olha, será 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E a terra e a fome começou, havia imperado e ainda não havia acabado, e todas as nações, todas as tribos, os povos recorriam ao Egito. Olha para vocês verem o 2. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhes o seu pai: voltai, vão lá novamente, comprai-nos um pouco de mantimento, porque estamos escassos. Mas Judá lhe respondeu, fortemente ele declara, ao protestar, e disse: nós não poderemos ir lá, pai. Nós não poderemos chegar até lá. Não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier conosco. Disse lá aquele homem: precisamos de levar o Benjamim, pai. E José diz: se resolveres enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se porém não enviares, não desceremos, pois o homem nos disse: não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier convosco. E aí então, aqui Judá declara para o seu pai: e disse-lhes Jacó e Israel: por que me fizeste este mal, dando a saber àquele homem que tinhas outro irmão? Responderam eles: o homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, pai, dizendo: vive ainda o vosso pai? Tendes outro irmão? Respondeu-lhe segundo as suas palavras: acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer: trazei vosso irmão? Com isso, disse Judá a Israel seu pai: envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o requererás. Se eu não trouxer, não te puser a presença, serei culpado para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta pela segunda vez. Respondeu Israel seu pai: se é tal, fazei, pois, isto. Tomai do mais precioso desta terra nos sacos para o mantimento, e levai de presente a este homem um pouco de bálsamo
e um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes de pistácia e amêndoa. Levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. Tornai a levá-lo convosco, pode bem ser que fosse engano. Levai também vosso irmão, levantai-vos e voltai àquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante aquele homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Está aqui o homem de fé, Jacó. Interessante e que antes Rúben tinha falado o seguinte: eu vou, e se por acaso levarmos Benjamim, nós iremos levar Benjamim, e se acontecer de ele não voltar, pode pegar os meus filhos. Mas com Judá foi diferente. Pai, se acontecer qualquer coisa, eu troco a minha vida. Ele resolveu se entregar à sua vida. Ele faz uma promessa ao seu pai. Interessante aqui, né? É fácil. Lembra daquele Jefté que fez lá um voto e colocou a sua filha? Ou acabou a sua filha entrando num voto de uma promessa que Jefté havia feito? Aqui Rúben fala: eu entrego os meus filhos. Judá não. Judá, aquele que através dele sai Jesus Cristo, e que teve também os seus erros. Nós já vimos isso aqui em Judá. Mas o fato é que ele coloca a sua própria vida. É fácil você negociar com coisas dos outros. Já viu aquele irmão ou aquele filho que negocia, mas acreditando que o pai, que a mãe vai pagar as contas? Já viu aquele caso daquela pessoa que negocia, mas confiando em terceiros? Que não coloca a sua cara, que não coloca a sua vida. Isso aqui nós aprendemos que Judá colocou a sua própria vida. Disse: pai, eu estou aqui. Ele não fez como Rúben. Temos de aprender isso, viu, irmãos? É fácil, eu repito, a gente fazer compromissos com o nome do outro. É fácil você entrar numa demanda colocando seus filhos, colocando sua esposa e terceiros. Tem homem, inclusive, eu quero aproveitar isso aqui, porque eu já falei isso antes. Tem homem que está deixando o nome da esposa, da filha, do filho entrar nas enrolas, porque não assume o seu papel de homem. Já viu homem assim? Quem sabe a sua esposa está enrolada. Quem sabe é você, minha irmã, porque seu marido, ele te colocou em rolas. Já viu homem que faz isso? Usa o nome da esposa. Coisa vergonhosa. Eu não estou dizendo que você não deve usar, mas estou vendo que tem homens que, ao invés de assumir a sua postura de liderança, usa o nome dos outros. É a gente que tem de ter e criar o nome, o bom nome, exatamente com a minha postura, com a minha vida, com o meu talento. Eu sei que você está aí, seu nome está enrolado porque teu marido te colocou em rolas. Eu já vi essa história, já vi história de separação. A mulher com o nome enrolado teve de recorrer à justiça, e isso é um problema. Somos povo da aliança, gente. Somos um povo diferente. Tudo bem. Gente, o que eu gostaria que nós aprendêssemos aqui nessa transição do capítulo 43 é sobre a graça sustentadora deste Deus. Este Deus que escolheu Abraão, prometeu a Abraão que cuidaria dele, que seria fiel, chamou Isaac, levantou as suas mãos e colocou e estendeu sobre Isaac, dizendo que havia promessa sobre Isaac, sobre Jacó. Será por quê, gente? Deus escolheu um povinho tão pequeno, começando aqui, dessas 12 tribos, filhos de Jacó. Jacó, um homem que cometeu erros terríveis. Por que Deus não escolheu lá aquelas nações da Mesopotâmia, o Egito, a Síria, nações poderosas, para
ser seu povo? Eu não sei. O que eu sei é que quando Deus escolhe alguém, independentemente das fraquezas, das debilidades, permita-me dizer, das falcatruas como Jacó foi, e Deus, a Bíblia diz que amou Jacó e aborreceu-se de Esaú. E nós vimos então, eu repito isso aqui, nós vimos a mão de Deus sobre Abraão, Isaque e Jacó, a mão de Deus sobre esse patriarca Jacó, que agora lamenta guardando a túnica de um filho que para ele, que ouviu dos seus filhos, José estava morto. E aí nós vimos que ele deixa que os filhos vão para o Egito. Olha o coração quebrantado de Jacó, mandando lá mel, mandando presentes para aquele homem que ele não sabia e queria depois ser revelado para ele, que era o próprio filho. Olha que coisa tremenda. Então nós vimos a mão de Deus, o Deus que conspira, o Deus que, a mão invisível dele controlando o mercado financeiro. Como diz Smith lá, lembra? Aquele teórico lá, Adam Smith, a mão invisível de Deus agindo, conduzindo as coisas segundo a sua soberania. A soberania de Deus está sendo revelada aqui. E é por isso que eu tenho de dizer para vocês que estão aí com as perdas e quem sabe um lar meio confuso, lar dividido. Nós vamos ver aqui que através de tudo isso, Deus vai unir mais a família, vai trazer paz a esses irmãos. Nós vamos vendo que está afunilando cada vez mais para que Deus se estabeleça mais tarde, através de Moisés, as tribos. Deus age, é o Deus que tem o controle de tudo, é o Deus que decidiu soberanamente, segundo a sua vontade. Ele decidiu escolher aqui as 12 tribos, estão aí, Manassés, Dan, está a tribo aí, Benjamim, Simeão, as 12, a Judá, Rúben, as 12 tribos. Nós vemos então nessa história de transição aqui, que ela vai até o capítulo 43, 45, nós vimos essa transição. Agora, imaginem, quando acabam aqui e tem escassez, e a fome continuava, o Deus da providência, que havia revelado desde antes para Abraão, lembra que nós compartilhamos, quando Deus pede a Abraão o seu único filho, Isaque, o filho da promessa, e Deus disse, me ofereça como holocausto, e Abraão foi oferecer, e aí há uma declaração quando Isaque pergunta, pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Deus proverá. Quem sabe você está passando aí um momento de vacas magras, de escassez, desemprego, perdas, situações que estão você vivendo, meu irmão, vocês estão vivendo difícil, que o mundo está vivendo, todos nós estamos vivendo. Esta lição aqui, esses estudos que nós temos feito, principalmente aqui, eu repito, quanto aos 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, a vida, viver aqui, na lida, no dia a dia, no nosso trajeto, na nossa trajetória aqui neste mundo, não é só jardim com flores. Passamos pelas estações, todas elas. Temos o inverno, temos o verão, temos o outono, temos a primavera. O que o pastor quer dizer com isso? Eu quero dizer, irmão, que aqui, esse povo de Deus aqui, Israel aqui, Jacó, Deus mudou o seu nome
E Deus resolveu chamar esse povinho que começou aqui. Tem um momento que Deus fala vermezinho de Jacó, povinho. E aprendemos que mesmo na crise, mesmo numa situação de pandemia, de perdas, de vicissitudes, o Deus que me chamou e te chamou e nos selou com seu Espírito e nos chama como filhos adotados em Cristo, este Deus aqui de Jacó, este Deus aqui que está trabalhando na vida de cada filho, este Deus que está agindo aqui na história apesar deles, é o Deus que tem uma aliança conosco. A aliança de Deus com o seu povo foi uma aliança, um contrato, um pacto, que tinha lá, quando você faz um contrato, tem lá as cláusulas. E mesmo aqui, e mesmo mais da frente, este povo não sendo fiel, Deus permaneceu e permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. É aquilo que Timóteo fala. Paulo fala na carta a Timóteo, capítulo 2, que mesmo nós sendo infiéis para com ele, ele permanece fiel para consigo, porque ele não pode negar a si mesmo. É um Deus que os homens, os ateus, os céticos, os religiosos, que se vangloriam nas suas ações de generosidade, de boas obras, piram, porque ele não trabalha da maneira como os homens querem que ele trabalhe. Conquanto ele é um Deus santo, que pede de nós para viver em santidade, mas é ele que nos conduz a viver para a glória dele. É ele que, através do seu Espírito, e aqui estava com os filhos de Jacó e com Jacó, que nos inspira a seguir em frente. Dá para você entender isso, meu irmão? Então esse texto aqui, ele vem falando exatamente como que Deus está no controle. É a graça do Senhor que agindo. Se não fosse a graça de Deus aqui, teria consumido. E Deus usa toda uma situação mundial para poder tratar com o seu povinho que estava iniciando aqui. Está entendendo? Deus utiliza 7 anos de fartura e agora 7 anos de escassez para trazer o seu povo segundo o propósito que ele tinha. O que Jó 42 diz? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. José hospeda seus irmãos. Eu gosto dessa palavra aqui do versículo 14, do 43. Olha o que diz. Que o Deus, Jacó falando, Israel falando, Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Nossa, isso é fé demais. Lembra aqui, eu volto a repetir de Jó, que perdeu os 10 filhos. Aqui ele tinha quantos filhos? Os 12 estavam aqui. Aqui tinha os filhos dos filhos, netos. Era uma geração aqui. E poderia ser a última e acabaria tudo. Se morressem todos, acabou. E aí? Mas quem está no controle é o Senhor. Quando a Bíblia fala que não cai uma folha de uma árvore e um fio de cabelo, sendo que ele não esteja no controle, está falando do Deus. Permita-me dizer que preocupa com as minhas coisas, com as coisinhas. Muitas vezes nós pensamos assim, aquela irmã está tão angustiada por um probleminha tão pequeno, enquanto a gente está enfrentando um problema grande. Cada um tem seu problema, cada um tem sua demanda. É o Deus que cuida, o Deus de Mateus 6, que cuida das aves, que cuida dos lírios, e não tem deixado faltar. Olha o que este homem fala: se eu perder meus filhos, que eu fique só. Você tem filhos?
Eu aprendi há muito tempo a orar pelos meus filhos, pelos meus netos, e pedir a Deus: Deus, não permita que as minhas filhas, e agora nasceu um netinho, que eu faça deste netinho, das minhas filhas, eu sempre pedi, uma divindade. Irmãos, é aquilo que Paulo fala: se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Queira vivamos, queira morramos, somos do Senhor. Por isso que, olha que palavra que Jacó declara: quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Se você perder seu filho, quem sabe você está aí enfrentando uma perda, perdeu seu pai, sua mãe. A gente, como ser humano, tem de sentir, claro, somos humanos. Mas nunca esqueça o que o Senhor diz em Provérbios: filho meu, dá-me o teu coração. A perda de um filho, de um pai, de uma mãe, eu tive uma perda, isso há muito tempo. Quando meu pai faleceu, o quanto eu sofri. Mas através daquilo, Deus preparou meu coração para entender que Ele queria ser o meu pai. Se você tem filhinhos aí, pequenininhos, ainda no colo, querida, querido, faça, entregue-os no altar. Eu quero até dar uma palavra aqui, porque é uma coisa que tem acontecido até dentro das igrejas. O mês, como é que é? Tem um aniversário e o mesário. Todo mês, 2 em 2 meses, aquela mulher fazendo o aniversário do filho. O que tem, pastor? Tem muita coisa. O que precisa avaliar é: será que essa pessoa não está fazendo do filho o seu deusinho? E quando não puder? Ou então aquela mãe que até também teme a Deus, mas quer dar roupas de marcas para o filho. Se receber uma roupa usada, um carrinho usado, misericórdia, até agride. Os nossos filhos que o Senhor nos confiou, nessa transição, devemos ter o sentimento de Maria, que entendeu que Jesus Cristo seria ali o Salvador, e Deus tinha um propósito da vida de Cristo, e quanto a ela, a missão dela era, através do seu útero, do seu ventre, gerar um Salvador. Parem com isso, minha irmã. É o mesário. E cuidado com o aniversário do seu filho. As pessoas veem no Facebook, nas redes sociais, elogiam no Instagram, mas quando você estiver na pitimba, no aperto, ninguém está aí para você. É um palpite que eu dou, é um conselho que eu dou, para que você possa já preparando e falando: Senhor, qual é o plano, qual é o propósito que o Senhor tem quanto ao meu filho? Ele é do Senhor, a minha filhinha é do Senhor. Olha o que Jacó fala aqui. 15. Tomaram, pois, os homens os presentes. Ao eles chegarem lá, Jacó mandou os presentes, o dinheiro em dobro, e a Benjamim. Levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: leva estes homens para casa, mata reses e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal, para nos acusar e arremeter contra nós, e escravizar-nos e tomar nossos jumentos. E chegaram ao mordomo da casa de José e lhe falaram à porta, e disseram: ai, Senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento. Olha, Senhor, quando chegamos à estalagem, abrindo sacos de cereal, eis que o dinheiro, todo o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto. Tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimentos. Não sabemos quem tenha posto nosso dinheiro nos sacos de cereal. Ele disse: paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim, e lhes trouxe fora a Simeão. Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José e lhes deu água
eles lavaram os pés, também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali havia de comer. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos, e prostraram-se perante ele até a terra. Lembra do sonho que José havia tido, ainda bem jovem? 11 feixes, e os 11 feixes curvavam perante o feixe dele. Olha o que diz. Aqui fala o seguinte: eles ajoelharam, então prepararam e chegaram, prostraram-se até a terra. Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: vosso pai, o ancião quem me falastes, vai bem? Ainda vive ele? Responderam: vai bem o teu servo, meu senhor. Nosso pai vive. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? E acrescentou: que Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou muito ali. Depois lavou o rosto e saiu, conteve e disse: vamos, sirvam a eles a refeição. Serviram a ele a parte, e a eles também a parte, e a parte aos egípcios que comiam com ele, porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto é isso a abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito, segundo a sua primogenitura, e o mais novo, segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilharam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Essa história é maravilhosa. Nós iremos para o capítulo 44 até chegar aos 50, mas eu gostaria que você prestasse atenção numa coisa. Gente, quantas coisas que nós fazemos ruim com os outros. Graças a Deus, porque nós contamos sempre com a misericórdia do Senhor. Quantas coisas ruins, maus tratos que a gente faz com as pessoas. Olha, a Bíblia diz em Lamentações 3:22: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Comece a pensar, pessoas que você fez mal há muito tempo, onde essa pessoa está? E se alguém te maltratou e você hoje está bem, hein? E você está bem hoje, nós vamos ver, para que você não possa tratar o mal com o mal. A Bíblia nos ensina a tratar o mal com o bem. José quebranta. José, eu fico vendo aqui quando eles ajoelham, e aí aquela profecia do sonho de José, que as 11 varas se encurvavam. Queridos, eu quero aqui terminar e dizer o seguinte: talvez você não é nada, sabe? Na perspectiva de sua família, você é ninguém. Você tem as suas debilidades, as suas fraquezas. Nunca esqueça de uma coisa. Eu repito o que eu disse aqui. Deus escolheu um povinho frágil, pequeno, irreconhecível aqui. Uma família cheia de debilidades, de confusão. Jacó, que casou com Raquel, depois o seu pai deu para ele Lia, depois ele tem filhos com Lia, não tem com Raquel, depois tem com as servas. Raquel depois gera o Benjamim, tem José. Em tudo isso, uma família que eu diria bagunçada. Como que é a sua família? Cheia de problemas, um irmão difícil, aquela irmã totalmente descabeçada, um pai pirado. Irmão, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus sempre escolheu as coisas pequenas, as coisas que não são
para envergonhar e até desprezar as que são. Deus não trabalha com as categorias humanas. Talvez você está aí, ninguém gosta de mim, ninguém me quer. Saia deste complexo de inferioridade. José se tornou príncipe do Egito, vivia dentro de uma família, e José não era flor que se cheirava, gostava de delatar seus irmãos. Apesar de tudo isso, dessa família, permita-me dizer, bagunçada, lembra de Judá? Lembra a confusão que Simeão fez de dizimar aquela provínciazinha lá, aquele lugarejo? Apesar de toda a desgraça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É este Deus, gente. É este Deus santo, mas que não escolhe as pessoas por elas ser boazinhas, porque não tem ninguém bom. Todos nós somos maus pecadores, não há justiça em nós. E se há hoje em mim e em ti, foi a graça de Deus, foi Jesus que nos justificou. É isso que precisamos de entender. O livro de Gênesis é um livro restaurador, é um livro maravilhoso, onde nós aprendemos lições poderosas. Nós não iremos compreender o Novo Testamento sem aqui o Velho. O Antigo Testamento, na verdade, lança luzes para o Novo. Palavras do Novo Testamento estão lá e precisamos de ver do lado de cá, porque um está embutido dentro do outro. Portanto, eu te peço para que você reveja os vídeos. Peça ao seu pastor e amigo para ensinar o livro de Gênesis na escola bíblica dominical. Por favor, ensine a tua criancinha. Provérbios 22:6. Ensine o teu filho no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Ensine os preceitos de Deus, os princípios do Evangelho, começando em Gênesis, e vai instruindo o teu filho. Muito obrigado, Pai, por esse estudo maravilhoso. Muito obrigado porque cada capítulo nos traz lições que transformam e nos dá uma visão do caráter de um Deus gracioso, bom, soberano, santo, que nos escolheu. Abençoa esta mulher que está passando lutas, esse irmão. Deus derrame sobre cada um desses que tem assistido estas lives, este estudo ou estes estudos. Dê-lhes graça, renova-os em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Como eu lhes disse, nós iremos terminar os 50 capítulos. Depois nós iremos voltar para estudar o livro para estudar Apocalipse. São 22 capítulos. O livro de Apocalipse, se você acompanhar conosco, nós teremos pequenas provas, e as provas são baseadas onde você pode consultar, revendo os vídeos que vão ficar aqui no YouTube, e você vai ganhar um certificado do Seminário Teológico Crer é Também Pensar, como alguém que teve aí este privilégio, esta honra, eu diria essa nobreza, de ter estudado de uma maneira um pouquinho detalhada o Apocalipse. É verdade, assim como em Gênesis ou qualquer outro livro, nós não iremos, principalmente no Apocalipse, exaurir tudo que tem ali. Claro, quem sou eu? Não é? Um beijo no coração, que Deus te abençoe. Amigo para todas as horas, amigo em qualquer ocasião, amigo nas horas alegres, amigo na tribulação, amigo desinteressado, que a todos dá sem distinção. Amigo, criamos amigos no fundo do seu coração. O amigo de quem tanto eu falo é Cristo Jesus, o Senhor, aquele que vive e que reina, porque Deus o ressuscitou e agora intercede por nós junto ao Deus nosso Criador. Amigo que quer ser amigo de todos quanto recorrer, amigo
quer dar a mão, amigo que quer socorrer, amigo que pelos amigos na cruz foi capaz de morrer, mas vive porque ressurgiu, mostrando que Deus tem poder. O amigo de quem tanto eu falo é Cristo Jesus, o Senhor, aquele que vive e que reina, porque Deus o ressuscitou e agora intercede por nós junto ao Deus nosso Criador. Amigo de um réu condenado, quis ser seu amigo e não quis. Amigo, meu advogado, e que um dia será o meu juiz. Amigo que guia os meus passos, amigo que dá diretriz, amigo que me dá a mão, amigo que me faz feliz. O amigo de quem tanto eu falo é Cristo Jesus, o Senhor, aquele que vive e que reina, porque Deus o ressuscitou, agora intercede por nós junto ao Deus nosso Criador.